Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este é um hangout que eu estou fazendo, uma live que será dedicada ao tema da união. Tem sido o tema que eu tenho vindo a estudar mais e que eu vejo que é um dos temas mais importantes da atualidade. Então, ontem eu fiz uma live que simplesmente teve imensos defeitos técnicos, não ficou gravada, ou melhor, ficou gravada, mas com muitos períodos de silêncio, com muito ruído. Então eu resolvi apagar o que eu tinha feito ontem. Vamos considerar que foi um hangout particular, porque nem tudo tem que ficar gravado na virtualidade, não é? Não precisamos ser tão desesperados de ficar tudo registrado, né? Foi uma conversa muito boa, foi um estudo muito bom ontem. E hoje eu estou querendo trazer a parte de um trabalho que eu tenho vindo a fazer, que é um artigo que eu estou escrevendo e que depois eu vou colocar no blog e vou divulgar nas redes sociais esse artigo. Perante esse artigo chama-se Apologia da União entre as Pessoas. E então, além de eu falar sobre certas ideias que normalmente eu falo, eu tenho vindo a pensar mais sobre elas, fazendo um estudo mais aprofundado, mais elaborado sobre essas ideias, e tenho vindo a transformar isso em artigo, em texto. Não é longo, é um texto relativamente curto, e apesar de não estar pronto, eu sinto que é bom eu já trazer ele em vídeo, porque o Brasil está vivendo uma situação bem delicada, onde o povo brasileiro está se sentindo, muita gente está se sentindo, como se costuma dizer, entre a espada e a parede, ou entre a cruz e a espada, como algumas pessoas dizem. E não tem que ser assim. Nós não temos que nos sentir em posições delicadas de escolha que o sistema nos coloca. Nós não temos que nos sentir assim. Nós não somos aquilo que o sistema define para nós. E eu vou fazer a leitura desse texto. Espero que esteja um bom som. Boa noite, Sónia. Bom você estar aqui assistindo. Acredito que não vai ter muita gente assistindo. Acredito que a maior parte das pessoas vão ver o vídeo posteriormente. Espero que me esteja ouvindo bem. Pelo menos tem uma pessoa aqui para dizer se me está ouvindo bem ou não. Porque ontem foi um filme. Ontem foi muito interessante. A quantidade de ruídos e de falhas de som. E ainda teve uma queda de sinal da internet. Então eu espero que esteja me ouvindo bem. E estou vendo que sim. O som está saindo bem para o YouTube. Então já estamos no ar há 4 minutos e eu vou dar início à leitura deste texto. E para quem está ouvindo agora e para quem irá ouvir depois, eu peço que vocês foquem a atenção. Isso é uma das razões pela qual eu não coloco a minha imagem nos vídeos. E algumas pessoas já me disseram que se eu colocar eu aparecer nos vídeos que poderei ter uma maior audiência, mas eu não estou querendo vender a minha imagem. As pessoas que quiserem saber como eu sou, vão lá atrás, nos primeiros vídeos todos, tem lá, eu apareço em alguns. Então, não é difícil. Eu já divulguei fotos minhas nas redes sociais, por exemplo, do estudo do Bartodol que foi dado aqui em Fortaleza, eu apareço lá. E não é preciso eu estar a aparecer. Não é esse o objetivo deste trabalho. O objetivo é o foco nas ideias, na atenção.
Então, quem está ouvindo, quem tem essa predisposição para aprender, ouvindo, estudar, realmente aprofundar-se, concentrar para um estudo mais profundo, essas pessoas encontram um bom lugar aqui neste trabalho que eu desenvolvo. São momentos para nós tranquilizarmos e realmente fazermos a vida abrandar um pouco, para podermos despertar percepções mais finas e podermos estudar assuntos que normalmente eles não são tão pesquisados, tão estudados. Então este texto ele chama-se Apologia da União entre as Pessoas. A única solução verdadeiramente eficaz para os problemas sociais e para a humanidade como um todo. A união é a única solução realmente viável e eficaz para os problemas da humanidade. E aqui não há dogmatismo. Procurar desmentir esta afirmação é descobrir que ela é verdadeira. A união é a única solução realmente viável e eficaz para os problemas da humanidade. O surgimento de uma civilização mais justa e pacífica só poderá ser alcançado com a união entre as pessoas. E isto não é utopia. Dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento em polarizações ideológicas é anular a possibilidade da união entre as pessoas acontecer. Se realmente estamos querendo dedicar as nossas vidas à construção de uma sociedade mais justa e mais pacífica, é na união que devemos dedicar o nosso tempo, a nossa energia e o nosso pensamento. Dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento em polarizações ideológicas é incentivar, fortalecer e praticar a desunião. Eu vou repetir. Dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento em polarizações ideológicas é incentivar, fortalecer e praticar a desunião. A desunião jamais criará uma sociedade mais justa e mais pacífica. A desunião desagua sempre em conflitos, confrontos e guerra, mais cedo ou mais tarde. Dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento em polarizações ideológicas é criar um futuro de conflitos, confrontos e guerra. Isto é lógico, isto é óbvio. A história tem-nos ensinado isso. Não adianta dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento em ideologias, apologias e movimentos de polarização, acreditando que mais adiante é a paz e a justiça que será encontrada. Dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento em polarizações ideológicas é criar um futuro de conflitos, confrontos e guerra. Se é a paz e a justiça que deseja, é na união que deve dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento. Mas se busca, por outro lado, se busca os conflitos, os confrontos e a guerra, então a melhor opção é dedicar o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento às ideologias, apologias e movimentos de polarização. Se é realmente a guerra, o confronto e o conflito que está buscando, então, sim, dedique o seu tempo, a sua energia, o seu pensamento às ideologias, às apologias e aos movimentos de polarização. Que é a única coisa que vai resultar disso. A união entre as pessoas não pode ser vista nem praticada como uma ideologia ou como um modelo civilizacional, porque a união é um sentimento. Isto é muito fino, isto é muito profundo, isto que está sendo aqui dito. A união entre as pessoas não pode ser vista nem praticada como uma ideologia ou como um modelo civilizacional, porque a união é um sentimento. Se a união for vista ou praticada como uma ideologia, já não é união. Modelos civilizacionais mais justos e mais pacíficos nascem da união entre as pessoas e não vice-versa. Eu repito, modelos civilizacionais mais justos e mais pacíficos nascem da união entre as pessoas e não vice-versa. Ou seja, a união entre as pessoas não nasce de sistemas sociais. A união entre as pessoas não nasce de sistemas sociais, de modelos civilizacionais ou de ideologias de qualquer ordem.
E isto é algo que deve ser entendido profundamente. Tão profundamente que eu vou repetir. Modelos civilizacionais mais justos e mais pacíficos nascem da união entre as pessoas. A união não nasce dos sistemas sociais, dos modelos civilizacionais e de ideologias de qualquer ordem. É preciso que a ideia de união seja semeada na mente das pessoas para poder ser examinada, florescer como sentimento e frutificar como prática. A união não se impõe, a união conscientiza-se. A união difere de todos os sistemas ideológicos nisto. A união não se impõe, a união conscientiza-se. A união das pessoas é o equilíbrio entre o que deve e o não deve ser praticado quando se considera e respeita as liberdades, os direitos e os deveres de todas as pessoas. Eu repito, a união das pessoas é o equilíbrio entre o que deve e não deve ser praticado quando se considera e respeita as liberdades, os direitos e os deveres de todas as pessoas. Em união, as definições de liberdade, de direitos e deveres transcendem aqueles que são definidos pelo Estado, pelas constituições, pelas cartas e pelos tratados. Aliás, quando existe verdadeiramente união no coração e na consciência de um povo, existe luz na consciência, paz e amor no coração, e o Estado, as constituições, as cartas e os tratados não têm qualquer razão de existir. A própria união é a luz de orientação. Quando existe verdadeiramente união no coração e na consciência de um povo, as liberdades, os direitos e os deveres das pessoas são intuídos pela sabedoria do sentimento da união. Ora, com isto, é mais do que óbvio que presentemente a maior parte das pessoas ainda não está preparada para viver a união. Isto é óbvio. É óbvio que, presentemente, a maior parte das pessoas ainda não está preparada para viver a união, porque a união é fruto desta ideia semente que é a união. Não tem como as pessoas sentirem essa união se essa ideia não for semeada na mente delas e no seu coração, na sua consciência. E isto que está sendo aqui falado, não está sendo falado de uma forma ingênua, achando que pode ser implantado agora. Vamos agora dar as mãos e vamos viver todos em união. As sociedades, a humanidade ainda não está preparada para viver em união. Porque a união é fruto desta em sua consciência, as pessoas não sabem viver com liberdade consciente. Considerando o nível de consciência atual da humanidade, a liberdade apenas serviria para que muitas pessoas violassem a liberdade de outras pessoas. Considerando os programas de controle mental que polarizam ideologicamente a sociedade e as pessoas, a liberdade apenas serviria para que muitas pessoas violassem a liberdade de outras pessoas.
considerando as engenharias sociais de que a população é alvo, a liberdade apenas serviria para que muitas pessoas violassem a liberdade de outras pessoas. Por isso é que, perante o cenário sociopolítico atual, é urgentíssimo que a ideia semente da união seja semeada nos corações e na consciência das pessoas, para que estas possam examinar, sentir, experimentar e mais adiante viver a solução que é a união. Observemos as ideologias, as apologias e os movimentos polarizantes de ordem política, religiosa, científica e social, e veremos que todos eles apenas alimentam o conflito, o confronto e a guerra. Todos aqueles que sinceramente fizerem esta análise descobrirão que sempre foi assim desde que há memória. As polarizações ideológicas são a maior fonte de discórdia entre os povos, dividindo nações, cidades e famílias. Jamais as soluções apresentadas pelas polarizações ideológicas foram duradouras ou eficazes, devido à forma como são praticadas. A prática das polarizações ideológicas sempre origina competição, conflito, confronto e guerra e toda a ordem de sentimentos não positivos de retaliação. É uma bola de neve sem fim que se estende até aos dias de hoje. Está na hora de começarmos a quebrar este ciclo vicioso. Perante o cenário sociopolítico atual, em que as diferenças humanas estão sendo cada vez mais motivo de conflito, surge novamente a urgência de semear no coração e na consciência das pessoas a ideia semente da união como solução para todos os conflitos. A maior parte das pessoas nunca pensou na união, ou jamais pensou na união como solução para a humanidade. Algumas tentativas de modelos civilizacionais já foram feitas, como monarquia, comunismo, democracia, república, democracia, mas tudo sem grande sucesso. Basta olhar a situação em que o mundo está agora. Mas por que estes modelos não conseguem criar uma sociedade mais justa e mais pacífica? Porque não estão fundamentados na união entre as pessoas. Todos estes sistemas estão fundamentados na submissão ou exclusão de todos aqueles que não concordam com os modelos. O estudo da união entre as pessoas revela que soluções simples para todos os conflitos humanos sempre estiveram disponíveis e bem próximos de ser vividos, e que é muito mais fácil do que se imaginava transcender antigos problemas humanos. A união entre as pessoas não pode ser vista nem praticada como uma ideologia ou um modelo civilizacional, porque a união é um sentimento. É preciso que tal ideia seja semeada na mente das pessoas para poder florescer como sentimento e frutificar como prática. A união não se impõe, a união conscientiza-se. A união entre as pessoas é a expressão da paz, da justiça, da amizade, do amor. O que busca um polo ideológico? Busca prevalecer sobre os outros polos ideológicos, destruindo-os ou assimilando-os pela transformação destes nele mesmo. A união entre as pessoas, apesar de ser a única solução verdadeiramente eficaz para os problemas sociais e para a humanidade como um todo, encontra a sua maior dificuldade quando se procura semear esta ideia no coração e na consciência das pessoas. Reparem bem o que está sendo aqui dito. A união entre as pessoas encontra a sua maior dificuldade quando se procura semear esta ideia de união no coração e na consciência das pessoas. A união entre as pessoas encontra grande dificuldade quando é divulgada. A união entre as pessoas também encontra grande dificuldade quando busca ser praticada. Porque as ideologias, as apologias, as forças e os movimentos polarizantes não querem que a união entre as pessoas aconteça. Acontecer a união entre as pessoas é acabar com as polarizações ideológicas. E as ideologias, apologias, forças e movimentos polarizantes não querem que a união entre as pessoas aconteça. Deparamos então com a ironia da união ser vista
como uma polarização adversária. Ora bem, chegamos ao ponto bizarro, irónico, da união ser vista como uma polarização adversária por parte de todas as ideologias, apologias, forças e movimentos polarizantes. Observamos, no entanto, que depois de semeada a ideia de união entre as pessoas, o florescimento e a frutificação são inevitáveis, apenas dependendo do tempo. Por isso é tão importante que alguns de nós dediquem o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a semear a ideia da união no coração e na consciência das pessoas. É preciso que tal ideia seja semeada na mente das pessoas para florescer. Bom, meus amigos, eu não sei se vocês me estão ouvindo, se não, porque teve uma queda de sinal aqui e isto assim está difícil de fazer live. Não sei o que está acontecendo, porque sempre acabo de ter dificuldades aqui com o sinal de internet, ou seja, eu estava lendo o texto e parte do texto não foi lido, simplesmente, não apareceu. Né? Estou vendo aqui o que é que ficou gravado no vídeo. Bom, estou vendo aqui que o texto foi lido quase até o final. Foi quase mesmo até o final. Faltaram pouquíssimas linhas. A dificuldade aqui com a internet aqui é devido à insuficiência de oferta de um serviço bom, né? Porque tem estado a funcionar bem, né, com alguns defeitos, mas tem estado a funcionar, mas estou vendo que está cada vez com mais falhas. Já ontem falhou a meio, né? Nós vamos aqui focar, recuperar toda a energia que foi desenvolvida com a leitura do texto. E como são poucas linhas, eu vou terminar de ler. Eu estava falando que para acontecer a união entre as pessoas é acontecer a união entre as pessoas é acabar com as polarizações ideológicas, e isso as ideologias, apologias, forças e movimentos polarizantes não querem. Deparando-nos então com a ironia da união ser vista como uma polarização adversária por parte de todas as ideologias, apologias, forças e movimentos polarizantes. Isso é bizarro. Observamos, no entanto, que depois de ser mediada a ideia da união entre as pessoas, o florescimento e a frutificação são inevitáveis, apenas dependendo do tempo. Por isso é tão importante que alguns de nós dediquem o seu tempo, a sua energia e o seu pensamento a semear a ideia da união no coração e na consciência das pessoas.
É preciso que tal ideia seja semeada na mente das pessoas para poder florescer como um sentimento e frutificar com prática. A união não se impõe, a união conscientiza-se. E aqui termina o texto, ou seja, eu quase que consegui ler tudo. Né? E este artigo que eu estou fazendo é um artigo que eu vou colocar, apesar de eu sentir uma certa urgência na leitura dele, porque realmente foi o que eu falei no início do vídeo, e algumas pessoas não estavam presentes assistindo. A situação em que o Brasil está passando hoje é muito importante que este tipo de ideia seja semeada, a ideia de união, cada vez mais. E uma coisa é eu falar sobre a união, outra coisa foi eu estudar profundamente este texto, e tenho vindo a estudar, e tenho vindo a construir esta ideia de união de uma forma mais concisa, mais precisa, mais objetiva, mais clara. Vou depois publicar este artigo e vou pedir a todos nas redes sociais que o divulguem amplamente. Este texto chama-se Apologia da União entre as Pessoas. Apologia da União entre as Pessoas. A única solução verdadeiramente eficaz para os problemas sociais e para a humanidade como um todo. E para quem não está presente agora na live e não ouviu o texto de início, eu menciono no texto que não há aqui dogmatismo e que isto não é uma utopia. Se não ouviram o texto de início, eu depois sugiro que depois da live, quando vocês puderem, vão no início e ouçam o texto de início. De qualquer forma, eu vou depois divulgar ele. Vocês podem ler na íntegra. E é uma situação assim que tem realmente ocupado a minha atenção e o meu foco. Nós estudarmos e trazermos isso para o nosso coração. É muito interessante observar que a maior parte assim, das pessoas não compreendem, não ficam ligadas nesse. Porque para mim, quando isso me foi revelado, essa visão de união, para mim foi uma revelação. E mais eu fui estudando e ainda estou estudando sobre ela. Porque é um estudo contínuo, imenso. É um estudo que não tem fim. É um estudo fractal, infinito. E eu acho assim muito interessante, é mais uma daquelas coisas na vida que eu acho muito interessante que as pessoas não, a maior parte das pessoas não liga. Aquilo que para mim foi uma revelação, com a qual eu achei incrível, a maior parte das pessoas não liga. E eu fico me questionando. Né? Eu confesso que neste momento eu estou assim meio... nem sempre nós estamos tão firmes na caminhada, né? E apesar de eu estar não parar de desenvolver trabalho e sempre focando nesta ideia de mudança, de esclarecimento sobre o sistema de controle, sobre como é que a mente das pessoas está sendo controlada para elas seguirem estes programas que escravizam toda a gente e procuro trazer soluções práticas e às vezes confesso que não é fácil. Não é fácil não. Conseguir administrar a minha própria realidade de quais os resultados que eu estou tendo. Essa é que é a questão. Porque eu estou fazendo a minha parte. Isso aí, para mim, é o mais importante. Eu estou fazendo a minha parte. Eu não sei se vai dar certo. Porque Jesus esteve aqui há 2000 anos falando sobre a união. Amai-vos uns aos outros. Jesus já esteve falando. Outros mestres, muitos mestres, pessoas muito iluminadas estiveram aqui na Terra falando sobre a união. E até agora, olha como é que está a situação. Nós vemos hoje aqui no Brasil pessoas, assim, supostamente
ligadas ao cristianismo, defendendo polarizações que defendem violência. E hoje, para o segundo turno, ambas as polarizações defendem a violência. Não é só uma, não. São as duas. E nós estamos a chegar a um ridículo aqui, né, no Brasil. É uma coisa incrível o que está a acontecer assim. Né, porque nós temos vendo, por exemplo, o Bolsonaro e o general Mourão discutindo e discordando um com o outro. Passando a palavra um por cima do outro e descredibilizando. E eu acho assim incrível. E seria assim a queima do artista, era a morte do artista, como se costuma dizer, né? Isso acontecer numa campanha eleitoral. Mas não é isso que vai queimar a eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro vai ser presidente. Eu não tenho nem dúvida disso. Não duvido, não. Eu sei que isso vai acontecer. Agora escrevam o que eu digo. Eu tenho visto algumas pessoas se interrogando e hoje algumas pessoas, alguns pensadores mesmo, que estudam sério sobre este tipo de sistemas, falando sobre isso que está a acontecer, do general Mourão e o Bolsonaro estão entrando em discussão um com o outro, né? Assim, não concordando com as palavras um do outro, né? Chegando ao ponto do general Mourão dizer que ele não é um vice-presidente acéfalo. Né? Acéfalo não foi essa palavra que ele usou outra, não me lembro qual, mas era mais ou menos a mesma coisa, que não era um vice-presidente sem cérebro. Né? E escrevam o que eu vos vou dizer, porque eu não vou estar aqui a profetizar nem a fazer leituras de futuro de maneira nenhuma, mas existe grande probabilidade, é aquilo que eu vejo, existe grande probabilidade do Bolsonaro ser afastado de presidente de alguma maneira, ele ser afastado como presidente e quem assumir é o Mourão. Quem assumir. Escrevam isso que eu vos estou dizendo. Porque é o que me está aparecendo. Devido a diversas coisas. Então a competição, reparem bem, a doença da competição é tão grande. Incrível. Incrível quando nós vemos a dimensão que leva as pessoas quando elas ficam focadas nas polarizações ideológicas. E quanto mais se foca nas polarizações, mais egoístas as pessoas se tornam. E elas querem só para elas, querem garantir a sua posição, o seu poder, as suas riquezas. Isso é muito perigoso. São venenos mentais e espirituais que rondam as pessoas, que elas não param. São máquinas de comer terreno, elas comem tudo pela frente, não querem nem saber. E aquilo que eu estou vendo é isso. Existe grande probabilidade do Bolsonaro, de alguma forma, ser afastado para o Mourão assumir como presidente e ser então instaurada uma ditadura militar. Eu não sei se tem alguém falando isto. Eu não sei, porque eu não ouvi ninguém falando isto ainda, aí no Brasil. Mas eu estou falando. Porque a situação é muito séria. A situação é muito séria. Então, nós precisamos, perante esta urgência que acontece aqui, as pessoas ficam perdidas. Como ontem eu falei, aquela live que eu apaguei, porque até voz DT apareceu, né? E era de uma música que eu estava ouvindo. Supostamente nem era para aparecer no vídeo. Né? Mas ontem eu falei que algumas pessoas me vieram. Uma pessoa veio me falar que nós estávamos num beco sem saída. E eu respondi a ela que no beco sem saída está ela. Está ligada nessas polarizações ideológicas e aí ela não sabe para qual é que se há de virar. De um lado tem o fascismo militar sorrindo, do outro lado está sorrindo uma ditadura comunista e aí vai se virar para onde? Aí ele sente-se num beco sem saída. Mas eu não me sinto num beco sem saída.
Eu sei muito bem o que é que eu devo fazer, onde é que eu me devo focar, o que é que funciona, eu sei. Agora, se os resultados das minhas ações vão ter alguma dimensão, alguma importância alguma vez na história do Brasil ou de algum país, ou, não sei, mas pelo menos dentro de algumas comunidades e para algumas pessoas eu sei que pode ter. Quem sabe essa ideia se multiplica. Hoje eu estou com 45 anos, eu continuando a fazer este trabalho, desenvolvendo material sobre estes temas. Quem sabe lá adiante o meu trabalho seja mais conhecido. Não é que eu quero ser conhecido, mas que estas práticas, essas ideias de união possam ser conhecidas. E para isso é preciso nós transcendermos um bocado de coisas. Como, por exemplo, ideias bem preconceituosas que, por exemplo, europeus têm em relação aos brasileiros, ou então os brasileiros em relação aos europeus. E ainda hoje eu estive falando com uma pessoa porque ela postou uma imagem sobre a qual eu já fiz um vídeo, que é uma imagem que mostra a África e a América do Sul como dois buracos. E tudo que foi escavado da América do Sul e do Brasil está na América do Norte e na Europa, como pedras, são montes de pedras. E eu fiz um vídeo mostrando que aquilo não é bem assim. Aquilo não é bem assim. Porque o que é que essa imagem quer dizer? Que os Estados Unidos e a Europa saquearam a África toda e a América do Sul toda e que a riqueza está toda lá. E essa é a ideia que a maior parte das pessoas tem. Mas essa ideia está muito equivocada. Aí o que é que eu mostro nesse vídeo? Eu mostro a quantidade de pobreza e miséria que existe em Portugal, em Espanha e em França. Eu não vou mostrar mais, só mostro 3 países. Mostro imagens de favelas que existem e mostro estudos com as quantidades de pessoas que vivem em pobreza, passando necessidades reais. E em Portugal chega a quase 2 milhões num país de 10 milhões. Só em Portugal. E em Espanha são também números bem grandes. Em Espanha já vai para, se não me engano, cerca de 10 milhões de pessoas. É assim, um número muito grande. Não sei se 10 milhões é o valor certo. Sei que quando se junta Portugal, França e Espanha, dá perto de 30 milhões de pessoas vivendo em pobreza extrema. Morando na rua, morando em favelas, aí mostro imagens. Aí eu pergunto, nesse vídeo eu pergunto, onde é que nessa imagem tem os buracos nos Estados Unidos e na Europa? Onde é que estão os buracos? Na imagem não tem, na imagem só tem pedras, riqueza, né? A riqueza acumulada ali. Onde é que estão os buracos na Europa? Porque tem muita gente passando necessidade. E aqueles que não são considerados pobres, tem muita gente passando dificuldade, que não é fácil aguentar as pontas. Aí quando nós olhamos para aquela imagem na África e no Brasil, que é só buracos, aí eu vou mostrar, por exemplo, a lista da Forbes, da revista Forbes, que é uma revista já antiga, que mostra todos os anos, ela lança listas dos mais ricos do mundo, os mais ricos dos países. Aí eu vou mostrar que, eu não me lembro agora já bem quantos eram. Se eram 40 ou 20 bilionários brasileiros estão na revista Forbes, como entre os 100 mais ricos do mundo. Um bilionário tem 1 bilhão ou mais de reais. Ora, nessa imagem dos buracos, onde é que estão esses pilares cheios de riqueza em cima? Não está lá, só se vê buraco. E é muita gente. Aí a lista continua. A lista continua com muita gente com mais de 1 milhão de reais. E é muita gente.
quando se vai fazer a contabilidade, eu já não me lembro bem quantas pessoas são aqui no Brasil, acho que vai para uns 170 mil, ou o que é, pessoas que têm mais de R$ 1 milhão. Ora, é muita gente, não é? E todas essas pessoas juntas dá quase R$ 1 trilhão em ativos. Quase 1 trilhão. Ora, isso aí não é mostrado nessa imagem. Porque na imagem só tem buraco na América do Sul. E eu só fiz um estudo direcionado ao Brasil. Aí eu mostro, nesse mesmo vídeo, eu mostro um vídeo de Angola, mostrando a imensa miséria que existe em Angola, que é um país irmão onde se fala a língua portuguesa, em África. Aí, nesse vídeo, os caras mostram intensa pobreza e mostram a concentração de renda. Fala-se sobre isso. A elevada concentração de renda, como é que algumas famílias são super ricas num país que está super pobre. Porque a Angola é muito rica em diamantes e petróleo. Então, para nós conseguirmos chegar a um sentimento de união, precisamos transcender muitos preconceitos, muitas falsas histórias. É algo que precisa ser semeado no coração das pessoas para nós transcendermos isso. E é um desafio enorme. Eu não tenho a resposta para isso, não. Como é que se pode chegar à união? Não tenho a resposta, não. Isso é uma coisa que só em união é que se pode chegar a essa resposta. Não é uma pessoa sozinha. Porque a mim já me perguntaram, Daniel, o que é que eu devo fazer? E eu saio logo fora. A pessoa não está sabendo o que é que há de fazer da vida dela, o que é que ela há de escolher para fazer e vem perguntar a mim. A pessoa tem que estudar, tem que despertar consciência para fazer escolhas conscientes. Eu vou mostrando as minhas ideias e vou mostrando as minhas práticas com comunidades. Sou uma formiguinha bem pequenina, cara. Eu sou bem pequenina. Segundo as contas, são 7 bilhões, mais de 7 bilhões de seres humanos. Eu estou aqui, ó, neste momento estão 7 pessoas assistindo a esta live. 7. Vocês vão ver os vídeos no meu canal. Agora, ultimamente, é difícil conseguir chegar a 100 pessoas que ouça o que é que eu estou falando. Então, o raio de influência que eu estou tendo é pouquíssimo, pouquíssimo. E cuidado com as pessoas que dizem que sabem para onde é que se há de ir. Porque aí é que a coisa está acontecendo. Né? Tem muita gente surgindo dizendo que sabe qual é a solução. Eles sabem. E são cegos conduzindo outros cegos. E nós estamos vendo. Então, o que eu sugiro, uma sugestão que eu sugiro, é que nós nos foquemos na união. Fiquemos focados na união. Independentemente de quem é que vai para o poder. Não importa se é que vai acontecer, que tipo de sistema vai ser instaurado no Brasil. Não importa isso. O que importa é nós focarmos na união e plantar muita árvore de fruto. Plantem muita árvore de fruto. Eu já venho fazendo isso há muito tempo, há anos. Eu venho fazendo. Só eu já produzi milhares e milhares de árvores. E muitas, assim, não tenho nem noção de quantas árvores de fruto estão dando fruta que foram mudas criadas por mim. Eu sou só um. Se todos nós produzirmos muitas árvores de fruto, o sistema pode parar, que ninguém vai passar fome. Ainda hoje, ó, hoje eu fui passear com a minha companheira. Fomos caminhar no final do dia. E nós moramos a 45 quilómetros de Fortaleza. Aí aqui nós damos alguns passos e estamos no meio da natureza. Né? Estamos caminhando e no meio da natureza. Aí nós vimos um terreno assim aberto. Aí de longe vimos logo, ixi, olha, os cajueiros estão já com caju, vamos lá. Aí fomos. Ah, coisa boa, né? Chegar ali e pegar um caju do pé, eu até estava com fome, eu não tinha ainda comido. Aí cheguei lá, comi uns quantos cajus assim. Ah, que coisa boa, fiquei logo satisfeito. Fomos logo, continuámos a caminhar ainda mais e já tinha energia para correr e tudo. Ora, se existir comida em todo lugar, o sistema não tem como pegar nas pessoas. Vai pegar como? A pessoa tem água, a pessoa tem comida.
pessoa tem plantas medicinais. Aí o sistema vai pegar por onde? Se tudo parar. Nessa questão, se tudo parar. O sistema não tem onde pegar. Então o sistema pega muito pela barriga. É pela barriga que ele pega. As pessoas não querem que os seus filhos, as suas crianças passem fome, passem necessidade. Aí estão condensando as pessoas dentro das cidades, incentivando as pessoas a sair dos interiores, do meio da natureza, do contato com a natureza e irem para as cidades, a se concentrarem nas cidades. Só que as cidades não produzem nada. Moram 1 milhão, 2, 3, 5 milhões, 10 milhões de pessoas numa cidade e a cidade não produz nada. A cidade simplesmente ela está comendo as florestas e as montanhas ao redor e a levar a matéria toda lá para dentro. As pessoas estão comendo comida que elas não produzem, porque se nos entornos parar de se produzir comida, ninguém come dentro das cidades. Basta haver uma greve de caminhões, como nós vimos, e as prateleiras começam logo a ficar vazias. Aqui não ficou, não. Aqui o supermercado começou a ficar sem comida. Começou a faltar alguns legumes, mas não faltou mesmo. Porquê? Porque isto é interior. Aí tem os produtores, tem diversos produtores aqui, que têm lojinhas e mercadinhos, e nós vamos lá comprar. São produtos orgânicos. Não precisam de um selo de alguém, do Estado, de uma instituição qualquer reconhecida pelo Estado, que chegue lá e bota um selo no vegetal ou na fruta para dizer que aquilo é orgânico. Não, eu sei que é orgânico, o homem não bota nada naquilo. Então as soluções são assim bem simples, é aquilo que eu vejo, né? Eu vou procurando contribuir com a minha parte nessas soluções simples. Ontem eu estava falando mais entusiasmado disto, né? Porque eu ontem também falei desta ideia da agenda internacional, que eu já há mais de 20 anos que eu ouço falar sobre isso, sobre a concentração das pessoas em grandes cidades, em grandes metrópoles, e nessas metrópoles ser tudo controlado tecnologicamente. E só pode sair da cidade quem o sistema permitir. Tem que ter uma permissão para sair da cidade. E os carros vão ficando cada vez mais sem motorista, começam a ficar ligados na internet, na inteligência artificial, aí a pessoa só tem autorização para ir naquele determinado caminho, que ela tem uma licença do Estado para ir para aquela estrada, para ir para o lugar tal. Como fica o turismo? Porque se nós virmos, a maior parte do turismo hoje em dia é feito por programas turísticos. Tem um bocado de gente aí que está procurando, é uma procura que está crescendo. A procura de turismo rural, turismo caseiro, turismo radical no meio da natureza. As pessoas estão sentindo essa necessidade. Estão procurando isso. Mas o sistema não quer. O sistema está incentivando um sistema de vida cada vez mais artificial, unicamente tecnológico. E é isso que nós precisamos resgatar. O contato com a natureza. É tão bom o contato com a natureza. Eu, cada vez que eu vou assim para o meio do mato, é lá que eu me sinto bem. Precisa beber água. Mas essencialmente esta live foi para registrar o texto que eu fiz, esse artigo, e que eu depois vou colocar no meu blog e vou divulgar nas redes sociais. E este artigo eu vou incentivar as pessoas a divulgar em larga escala e vou procurar melhorar sempre eu para nós podermos desenvolver essa ideia. Será legal se nós estudarmos essa ideia e trocarmos percepções sobre a união. Então, este vídeo vai ficar pequeno, por conta já estive a falar muito aqui, nessa live que até a voz do extraterrestre apareceu. Foi muito engraçado, o Tiago já estava todo assustado que o ET estava aparecendo aqui no vídeo, né? Só que no final era da música que eu estava ouvindo. E agradeço muito a vossa presença e que possamos manter a nossa vibração alta na busca de soluções e da união. E muita luz para todos!